Nós estamos começando o nosso programa Geração de Vencedores e é muito bom a gente entrar na sua casa e trazer a você uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento e também uma palavra de propósito. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te visitar onde quer que você esteja. Que a presença de Deus seja aí sobre a sua casa. E que essa palavra que será ministrada no dia de hoje possa trazer crescimento, possa trazer edificação e que seja uma bênção para a sua vida. E daqui da cidade de Uberaba, o Ministério Deus Forte, esse ministério maravilhoso, quer cumprimentar a você aí da sua casa, dando a você, porque você merece, uma forte e calorosa salva de palmas. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra está dizendo de uma criança que haveria de nascer, estar dizendo a respeito do nome que aquela criança deveria ter e qual seria o projeto que Deus tinha para aquela criança. Eu quero te falar sobre algo. Desde o princípio da humanidade, Deus sempre quis falar com o seu povo. Quando ainda no Éden, capítulo número 3 do caderno de Gênesis, verso 8, diz que Deus passava na viração do dia e conversava com aquele casal que morava ali no paraíso. Mas um dia, esse homem, essa mulher se afastou de Deus. E ainda assim, Deus não desistiu de falar com o homem. Deus sempre quer falar conosco. Você está ouvindo essa palavra porque Deus quer falar com você. E Deus enviou os seus profetas, mas nem todos ouviram os profetas. E Deus enviou o seu próprio Filho para trazer ensinamento, para trazer compreensão, para que nós pudéssemos viver conforme diz a palavra de Deus no capítulo 10, de número 10 do Evangelho de João. Jesus diz assim: eu vim para que você tenha uma vida e uma vida abundante. Ou seja, o desejo de Deus, e Jesus veio à terra exatamente para nos dar um ensinamento para que nós possamos ter uma vida abundante. Deus quer que a sua vida seja abençoada. Deus quer, meu querido, que você tenha uma vida abençoada. Por isso, na casa do Senhor Jesus, nós ouvimos a palavra de Deus para nós entendermos qual é o projeto, qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então Jesus, ele veio com um propósito, o propósito de salvar, de apagar os nossos pecados. Por isso, antes mesmo que você nascesse, antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e já tinha um propósito específico para a nossa vida. Por isso que quando nós entendemos a razão para a qual Jesus veio à terra, quando nós entendemos o amor que Jesus teve para conosco, nós estamos, na verdade, descobrindo por que é que nós estamos com os pés sobre a face da terra. Algumas pessoas pensam que elas nasceram para comer, para beber, para vestir e para passear no shopping. Deus tem coisas maiores, não é que isso seja ruim, é bom, mas Deus tem coisas maiores e melhores para cada um de nós. Deus tem um projeto. Quando Deus te fez, quando Deus te projetou, quando Deus te programou, Deus já tinha um projeto com a sua vida. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de uma experiência, mas você, meu querido, é um projeto de Deus. Entenda uma coisa, em tudo existe
um propósito. Então toda pessoa, ao nascer, Deus já tem um projeto para a vida dele. E quando ele está fora desse projeto, ele nunca é feliz. Mas quando ele está dentro desse projeto, ele nunca será um derrotado. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Preste atenção. Dentro da nossa casa nós temos utensílio, nós temos móveis, nós temos várias coisas dentro da nossa casa, não é assim? Você hoje vai chegar na sua casa, vai abrir a porta, vai acender a luz, vai sentar no sofá, vai na cozinha preparar. Tudo na sua casa tem um propósito. Se tem algo na sua casa que não tem um propósito, então aquilo é vaidade, diz a palavra de Deus. Tudo que não tem um propósito na nossa vida, isso se torna uma vaidade. Mas você não é fruto da vaidade. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para a sua vida. Por isso, meu querido, eu quero que você entenda que nem todas as pessoas têm compreendido a palavra de Deus. Nem todas as pessoas têm compreendido por que é que Jesus veio à terra. E ignorar a palavra de Deus, ignorar o projeto que Deus tem para a sua vida, seria mais ou menos como alguém querer construir um edifício, mas ignorar o projeto. Não, eu não quero obedecer esse projeto. Eu não quero ser. Aí, esse edifício poderia até ser construído, mas estaria correndo um sério risco de desabar. Jesus diz que todo aquele que ouve a sua palavra, aquele que ainda ouve a sua palavra, mas não pratica a sua palavra, é como alguém que construiu uma casa sobre areia. Por quê? Porque vem os vendavais, vem as chuvas, virão os problemas e certamente essa casa vai ruir. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, e como é que nós fazemos isso? Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus. Quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, meu querido, entenda, muitos cristãos ou muitas pessoas se dizem cristãs, mas no entanto estão vivendo a vida de derrota, de frustração, de tristeza. Por quê? Porque conhece a história a respeito de Deus e não conhece ainda o Deus da história. É completamente diferente conhecer a história de Deus ou conhecer o Deus da história, o Deus que nos ensina, o Deus que nos orienta, o Deus que nos mostra qual o caminho a ser seguido. Por isso, o primeiro passo é crer em Jesus. Crer em Jesus é algo arriscado. Por quê? Porque envolve a sua vida. Crer em Jesus é algo que requer despreendimento, não é verdade? Requer entrega. E quando nós cremos em Jesus, quase sempre nós começamos a passar por alguns testes. Por que é que nós passamos por testes? Veja bem, quando se fabrica um automóvel, quando eles constroem um automóvel, para descobrir as partes mais frágeis do automóvel, eles levam para o teste, levam para a pista, na verdade, levam para o jato d'água para ver se não tem algum vazamento. Ou seja, o fabricante, ele testa para ver quais são os pontos frágeis que existe naquele objeto fabricado. Por quê? Porque sem teste não tem como ter confiança. A nossa fé é um teste de confiança. Para que serve o teste? Por que é que você passa por teste? Para que você possa saber quais as suas áreas que são mais vulneráveis, que são mais frágeis, e assim você possa fortalecer essa área da sua vida. Então o teste pelo qual nós passamos é exatamente para conferir as nossas exigências. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos viver? De que forma nós podemos atuar? Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Jesus, quando
começou o seu ministério, ele passou por testes. O primeiro teste foi um teste no deserto, em que o inimigo apontou o dedo para ele e disse assim: se tu és o Filho de Deus. Então, o teste que vem sobre a nossa vida quase sempre é um teste para definir a nossa identidade. Qual a nossa identidade? A identidade de filho. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que aqueles que creem em Jesus, ou no nome de Jesus, a esses são dados o dom de serem o quê? De serem filhos. Então preste atenção, querido, para que você compreenda o projeto que Deus tem para a sua vida, você precisa se tornar um filho. O filho, ele sabe quem é o seu pai, o DNA do seu pai. Eu não sei se você está me entendendo. Jesus tinha isso muito claro. Jesus ainda era um adolescente. Uma certa feita, ele estava no templo e a mãe dele chegou, José chegou também e falou assim: Jesus, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse assim: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Jesus sabia quem era o seu pai. Davi sabia quem era o seu pai celestial. Por isso que Davi, de pastor de ovelhas, ele se tornou rei sobre Israel. Eu quero, querido, que você entenda algo. Quando Jesus foi tentado, o inimigo falou assim: se tu és o Filho de Deus. Por isso que você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. O que é que você é em Cristo Jesus? Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Eu não sei se você está me ouvindo. Um filho de Deus sabe a forma que ele anda. O filho, ele busca ser semelhante ao seu pai. É verdade ou não é? O filho gosta das coisas do seu pai, principalmente quando ele está crescendo, adquirindo a sua identidade. Ele olha para o pai, às vezes penteia o cabelo da forma do pai, ou faz algumas coisas que é exatamente do pai. Assim é um filho de Deus. Ele sabe o que ele fala, porque ele sabe quem é o seu pai. Ele sabe confiar, porque ele sabe quem ele é e de quem ele é filho. Eu não sei se você me ouviu. Você precisa, meu querido, saber quem é o seu pai espiritual. Você precisa saber como é que você deve falar. Você precisa entender que Deus te criou com um projeto, com um propósito. Por quê? Porque você entendendo para que você foi criado, porque Deus te criou, certamente você vai realizar aquilo que Deus tem para a sua vida. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Preste atenção, o filho, ele sabe quem é o pai. Amém ou não? Mas o filho sabe também que ele tem uma herança. Por quê? Porque ele sabe que o seu pai, o pai sempre deixa uma herança para o seu filho. Será que você pode dizer assim: eu sou um filho de Deus? Será que você pode dizer assim: eu pareço com o meu pai? Diga assim: eu tenho herança em Cristo Jesus. Se você aprende ou recebe a palavra de Deus, você aprende a falar como a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas através de quê? Através da palavra. O que é que nós falamos? Nós falamos aquilo que nós pensamos. Nós pensamos aquilo que o nosso coração está cheio. Então preste atenção. Uma certa feita, Deus chamou o profeta Ezequiel, está no caderno de Ezequiel, capítulo 3, verso 1. E Deus falou: filho do homem, engula esse livro, mastigue esse livro. Deus estava falando em relação à palavra. E o profeta diz assim: e eu mastiguei esse livro, ou seja, eu absorvi esse livro, e a minha boca passou a ter um gosto de mel. Ou seja,
eu passei a ter um gosto diferente na minha vida, porque eu recebi uma palavra, porque eu aceitei uma palavra sobre a minha vida. Então, meu querido, eu quero que você entenda algo. A sua língua é um órgão interno, está dentro da sua boca. Por isso, a sua língua emite sons, por isso que nós falamos coisas que vêm lá do profundo da nossa alma. Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós colocamos essa palavra no mais profundo do nosso coração e passamos a viver essa palavra, nós aprendemos a falar aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Nós passamos a emitir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero que você ouça, por favor. Deus está fazendo algo na sua vida. Eu não sei se você me ouviu. Deus está mudando a sua vida. Talvez você diga assim, mas olha, está acontecendo algumas coisas na minha vida que eu não gostaria que tivesse acontecendo. Mas Deus está mudando a sua vida. Por quê? Porque Deus vai tirando algumas coisas velhas, Deus vai tirando algumas coisas obsoletas, Deus vai tirando algumas coisas que na verdade têm sido peso para a sua vida. Para quê? Para que Ele possa começar a colocar coisas novas. Deus está colocando coisas novas na sua vida. Coisas antigas devem morrer, coisas velhas devem desaparecer. Para quê? Para que coisas novas comecem a entrar na nossa vida. Jesus ensinou isso, dizendo assim, olha, um vinho novo só pode ser derramado se o odre for novo. Por isso que Deus vai tirando algumas coisas. A palavra vai nos levando a um entendimento. E eu quero que você acompanhe comigo, por favor, o caderno de Efésios, capítulo de número 4, o verso de número 22. Efésios 4, 22 diz assim. Ou melhor, eu vou ler o verso de número 21. Se é que o que tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, quero quanto ao trato, passado vós, despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Renoveis do espírito do vosso sentido. O verso 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. O que é que Deus está fazendo? Deus está nos ensinando, Deus está fazendo com que o velho homem seja despojado, a velha mulher seja despojada. Para quê? Para que nasça o novo homem. Isso, querido, é um novo nascimento. Para que nasça a nova criatura baseada, alicerçada na palavra de Deus. Eu quero que você entenda. O tempo está passando. Nós estamos ficando velhos. Começam a aparecer alguns cabelos brancos, não é verdade? As nossas crianças também estão ficando velhas, estão crescendo. Ficar velho não é problema. O problema é o tempo passar e você não entender a qual projeto você foi criado. É você não saber por que é que você existe. Por quê? Porque Deus te criou com um propósito. E como é que nós sabemos o propósito de Deus? Quando nós aprendemos a caminhar pela fé. Aliás, caminhar pela fé é um exercício. Caminhar pela fé, filha, é uma necessidade. Caminhar pela fé é algo que nos leva a entendermos por que é que Jesus veio à face da terra. Por que é que Jesus morreu por nós? Por que é que Jesus perdoou os nossos pecados? Por que é que nós temos uma herança? Eu quero dizer a você que você, uma vez que tem uma vida em Jesus, você recebe a herança da vida eterna, mas você também recebe a herança da cura,
você recebe a herança do crescimento, será que você está me ouvindo? Você recebe a herança da prosperidade, você recebe a herança da alegria, você recebe a herança que está em Cristo Jesus, porque você na verdade está entendendo por que é que Jesus veio sobre a face da terra. Ele veio para que você saiba que Ele tem um projeto na sua vida. Portanto, não é tempo de ficar quieto, não é tempo de ficar parado, é tempo de fazer como o profeta Ezequiel, trazer para dentro de você a palavra de Deus, engolir esse rolo, entender que Deus está fazendo algo e que você tem algo a ser feito na sua vida. A função da igreja do Senhor Jesus é ensinar, é dizer a você, é levar você a descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida. Portanto, Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. O seu tempo não pode ser desperdiçado. A sua vida não pode ser desperdiçada. A sua inteligência não pode ser desperdiçada. As suas forças não podem ser desperdiçadas. Por quê? Porque Deus fez cada parte de você com um projeto, com um propósito. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer assim: Deus tem um projeto na minha vida? Diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. E eu recebo da palavra de Deus o entendimento, o conhecimento e a revelação da palavra do Senhor sobre a minha vida. Amém. E graças a Deus. Se coloque sobre os seus pés. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é viva e ela produz um efeito. Feche os teus olhos. Coloque a mão aí sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração, aí onde você está. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome. Nós não somos frutos do acaso. A nossa vida é preciosa. Os seus ensinamentos são preciosos. Por isso, nesse dia de hoje, Senhor, venha trazer discernimento a essa pessoa. Venha trazer alegria a esse homem, a essa mulher. Em nome de Jesus, que o tempo não passe, Pai, antes que ele descubra, antes que ela descubra o verdadeiro projeto que o Senhor tem para essa vida. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.